A LG, lugar de gente, acabou de comprar a Moave e está de volta no campo dos M&As. A gente vai falar aqui hoje com o Luigi Pizzichemi, que é o diretor de M&A da companhia, da HR Tech. HR Tech, né, já é empresa de software de RH, ela começou muito antes dessa história de HR Techs. Então, acompanhe a conversa. Eu sou o Gustavo Gato, fundador e CEO do Startups. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP. Luigi, obrigado pela sua disposição aqui para a gente conversar um pouquinho. É um prazer contar um pouco aí da trajetória. Pô, 2026 já começou com esse anúncio da aquisição da Moave, né? Vocês já começaram quente aí. Explica um pouquinho o que foi essa operação, por que a Moave. Aí depois a gente fala um pouco de o que vocês estão procurando. E quer dizer, vocês religar a maquininha de M&As, né? Tô entendendo isso. Aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, a Moave, a gente concluiu a transação agora no início do ano, mas é uma companhia que a gente já vem acompanhando, tem um relacionamento já há um pouco mais de 3 anos. Então a gente conheceu a companhia, ela já sempre surpreendeu então, com a capacidade de criar produtos e ganhar mercado. O momento da companhia, tanto o momento dos fundadores, o momento de mercado e principalmente o tamanho dela, ainda não estava ali do que a gente chama nosso sweet spot, que é a hora da transação. Mas a gente gosta justamente disso, a gente gosta de conhecer gente boa, acompanhar, ter um longo namoro antes de casar, porque acho que isso é importante, principalmente para a gente entender se a cultura bate, se a gente consegue fazer negócio juntos, se a gente consegue, junto com a nossa base de clientes, provocar e ter esse produto também crescendo. Então, o namoro foi muito importante para a gente ter a certeza que era uma transação que a gente queria fazer. Como eu falei, a gente concluiu a transação agora, mas ao longo do ano passado inteiro a gente acompanhou muito a companhia de perto, fez um longo processo aí de estudo sobre o mercado e a gente achou que era o momento da gente concluir a transação, principalmente porque a empresa estava chegando no momento de expandir para novos mercados. Hoje a empresa é 100% focada no mercado de varejo, mas já está começando a desenvolver soluções para outros segmentos. E aí a gente acha que a gente consegue ajudar muito. A base de clientes da LG é extremamente pulverizada, cobre vários setores, então a gente é bem agnóstico ao setor, então a gente acha que agora é o momento onde a gente consegue ser mais parceiro, assertivo e um bom sócio da companhia. Isso é um ponto importante. Então, nesses 3 anos que vocês acompanharam, tiveram junto com a Moave, vocês também foram ali falando, ó, vai por aqui, também ajudaram a companhia a criar essa governança ou deixá-la ela mais pronta para o M&A depois, porque é uma coisa que até os fundadores, né, todo mundo, o mercado fala, mas que os fundadores às vezes, ou o dono de uma empresa às vezes deixa para lá, que essa questão de governança, de preparar uma empresa, não vou fazer porque eu não vou vender, mas, cara, a empresa tem que estar pronta para eventualmente acontecer uma operação, né? Assim, é curioso, porque a empresa, apesar dela ter seguido um caminho bootstrap, ou seja, não captou com o mercado, com algum investidor na trajetória dela até aqui, é uma companhia que ela foi fundada por pessoas extremamente, altamente capacitadas, fundadores excelentes. Então, assim, a companhia sempre foi muito redonda, em termos de gestão, em termos de governança, apesar de ser muito simples e ter um olhar que a gente gosta também, que é fazer de forma as coisas simples e bem feitas. Então, não deixar a operação crescer ao ponto de se tornar complexa e burocrática. Mas nesse meio caminho, o que a gente foi acompanhando mais de perto foi justamente qual é a tese dele de produto, qual é a aceitação do mercado, feedback de clientes. A gente trouxe eles para alguns eventos que a gente fazia focado no mercado de varejo com clientes, os feedbacks eram sempre muito positivos. Então, o nosso acompanhamento foi muito mais com um olhar de mercado. Porque no que tange, governança, gestão do negócio, a companhia tem uma característica que a gente gosta muito, que é empresas que acreditam que é possível crescer com margem. E ela sempre foi uma empresa lucrativa desde o início. Então, é uma companhia que, no último ano cresceu mais de 85%, com uma geração de caixa altíssima, com uma margem EBITDA acima de 50%. Ou seja, é uma companhia que ela sabe muito bem alocar capital. Então, a nosso dever aqui era muito mais provocar sobre outros setores, sobre outros segmentos, entender mais a cabeça dos sócios, entender qual é a visão deles no longo prazo e monitorar qual é o momento certo de fazer a transação. A gente entendeu que agora era o momento, então estamos super animados aí, que legal. A empresa está com tudo certo, bem validado, crescendo muito rápido e agora com
com o olhar de novos segmentos, que é onde a gente consegue ajudar mais eles. Você falou de sweet spot, então o que vocês estão procurando nessa nova fase? Então, né, a LG, a gente já comprou 7 empresas, mudou o perfil do que vocês queriam agora nessa nova fase, ou a gente sempre brinca de religar a máquina do M&A, quando você liga de novo, continua do mesma toada, mesmo perfil? Qual que é o tipo de empresa que vocês estão procurando? Legal. Eu acho assim, teve um momento, e aí foi talvez a primeira leva de aquisições que a gente fez, que o objetivo era muito claro, era compor e complementar a suíte de soluções da companhia. Então a gente sempre teve esse desejo de ser um grande one-stop shop do mercado de software para RH. Então, dado que a gente começou com uma solução única lá atrás, de folha de pagamento, as novas aquisições, tal qual também o desenvolvimento interno da companhia em termos de produto, tinha o objetivo claro de ampliar o leque de soluções para que seja muito mais competitivo no mercado. Isso talvez sejam a nova leva que foi as aquisições que a gente fez desde a fundação da companhia até 2021, que foram 3 aquisições. Todas as empresas software, cloud, com uma qualidade de produto e um atendimento ao cliente muito forte. Essa cultura é muito importante para a gente. De 2022 para cá, que marcou também um novo momento da companhia, quando os fundadores da companhia saem do dia a dia, saem da operação do cap table da companhia e o fundo controlador da LG, o HIG, assume o controle. A gente teve uma tese de sim também complementar soluções. Então a gente comprou nessa primeira leva, em 2022 e 2023, uma empresa de saúde e segurança ocupacional, que é a FAP, que é a segunda empresa do mercado e vem crescendo muito com a gente. E uma solução de admissão digital, que era a Única RH, e uma solução de offboarding, que era a AMD. Essas soluções também complementavam a nossa suíte, mas cada vez mais a gente começou a olhar para outras verticais e segmentos que tangenciam alguma frente de RH que a gente já atua e que podem ser complementares, seja numa vertical ou seja como um novo segmento. Ou seja, a gente pode olhar numa Moave, uma sinergia absurda com nossos produtos de folha de ponto. Tem a Desert Workforce Manager muito mais completo para o RH. Ou seja, hoje ele consegue planejar escala, bater ponto e fechar a folha de forma muito mais automatizada. E mesmo com ela se concentrando em um segmento, que é o varejo, vocês conseguem trazer e levar para as outras áreas. Claro, em varejo é um setor muito forte para a gente. A gente tem clientes aí muito especiais como o Riachuelo, Renner, C&A, Pernambucanas, que é varejista muito grande. Mas a gente também tem, obviamente, essa tese de que a gente pode ampliar. Ou a gente pode olhar para M&As em outros segmentos. De forma muito rápida, a gente está olhando para companhias software, sites que tenham sinergia com o nosso produto, ou especificamente com o ICP da LG, sejam RHs de grandes empresas. Empresas que tenham já um tamanho mais relevante, então a gente está olhando empresas aí com pelo menos 8 a 10 milhões de reais de EBITDA. Porque geralmente essas empresas estão num estágio de maturação que é um estágio que a gente consegue ajudar, ou seja, elas já validaram o mercado, tem produto, estão crescendo e a gente consegue acelerar. A nossa tese no final do dia é ter sinergia com o cross-sell, com base de clientes. E mais recentemente a gente tem olhado também o mercado PME com uma nova frente de atuação para complementar hoje a força que a gente já tem no mercado de médios e grandes empresas. E como é que tá o mercado? Você falou aqui, empresas de 8 a 10 milhões de EBITDA, cara, sei lá, conto na mão aqui quantas tem. Isso é um excelente ponto. Está muito claro para a gente, isso muito bem alinhado com o nosso conselho, que a LG não vai ser uma máquina de M&A, primeiro, a qualquer custo. Então, a gente é muito disciplinado aqui com o preço. Então, talvez você perguntou, você ficaram 3 anos sem fazer M&A. De uma certa forma, acho que a gente preparou a máquina para receber novos M&As. Então, nos últimos 3 anos, a gente arrumou casa, garantiu que as empresas que a gente comprou estivessem crescendo, performando, entregando resultado. Mas a gente é muito criterioso com o preço. Então, quando você junta esse critério que você falou de 8, 10 milhões de EBITDA com ser disciplinado com preço, esse mercado ainda achata mais ainda. Porque, querendo ou não, acho que a gente passou por um momento de Brasil nos últimos desde pandemia, onde a gente teve realmente uma chuva de liquidez no mercado. Automaticamente os valores das empresas subiram. Os cap tables a gente acha que foi eles foram um pouco machucados e manchados assim, por transações em round que eram desnecessárias para algumas empresas. A gente acredita muito que
as empresas morrem mais por ingestão do que por fome, né? Então, muita empresa muito boa morrendo que captou muito e não soube crescer da forma correta, soube crescer da forma bruta de crescimento. Sim, dependente, né? Dependente de dinheiro. Não, né? Então, a gente acha que tem uma dificuldade. Aqui, porém, a gente acha que ainda tem excelentes ativos de mercado, principalmente para transações que a gente consiga fazer no mesmo formato que a gente fez com o Moab, ou seja, seguindo um relacionamento, construindo relação. A gente, poxa, é parceiro e fala com todos os brokers aí, IBs e assessores de investimento do mercado, mas a gente ainda tem tido dificuldade de achar, poxa, bons ativos, do preço certo, com a transação correta em termos de alinhamento a longo prazo. Mas a gente lista aí que pelo menos, sei lá, de mais de, sei lá, 500 empresas que a gente olhou nos últimos 3 anos, a gente tem pelo menos alguma coisa entre 40 a 50 ativos, que não necessariamente estão nesse número específico de EBITDA hoje, mas vão estar daqui talvez a 6 meses, ou daqui a um ano. E a gente já faz o papel desde hoje de criar relação com essas empresas. Ou tem várias empresas que já estão no momento e a gente já tem conversa em andamento. Mas, ao mesmo tempo, beleza, legal isso, né? Interessante essa proposta de você. Geralmente, quando a gente fala sobre essas conversas, geralmente é um ano, né? Um ano e meio, assim, mais ou menos, de relacionamento para chegar no M&A. Você está falando aí de, né, Moab para 3 anos. Ao mesmo tempo, também tem outras pessoas, outros players olhando para o mercado, inclusive consolidadores internacionais, né? Grandes grupos de Constellation, o pessoal, os italianos também estão vindo agora olhando. Como equilibrar essa paciência com e eles em euro e em dólar, né? 5 vezes mais dinheiro do que o dinheiro da LG. Assim, no final do dia, por isso que o trabalho não é fácil, né? Porque realmente você tem excelentes players com histórico de M&As super interessante e que tem uma capacidade, muitas vezes, de fazer uma transação que a gente não se coloca nessa posição, então muitas vezes é meio difícil. À medida que o relacionamento e o agregar valor, gerar valor para o empreendedor antes de um momento de transação, muitas vezes ele é crucial para o empreendedor tomar a decisão de fazer a decisão por se juntar à LG. Eu acho que hoje a LG eu especialmente, talvez eu vou ser aqui jogar do nosso lado, mas a LG... Você falou 4 anos, né? 4 anos. A LG hoje é um player, assim, eu acredito que é talvez o melhor player, tenho certeza que é o melhor player hoje para um empreendedor, porque no final do dia, a gente se a gente tiver, né, com o produto, a tese, o produto muito parecido com daquela empresa que a gente quer adquirir, a LG hoje ela é uma máquina de fazer cross-sell, crescimento, então a companhia cresce muito rápido. Ela é uma companhia ainda privada que tem um potencial de crescimento e de eventualmente futuro, pensar em transações futuras muito grande. Ela é uma companhia que a gente tem um churn muito baixo, que os clientes acreditam e confiam muito na gente. A gente tem hoje disparado o maior NPS, o menor churn do mercado. Uma companhia que cresce muito, então, quando cresce, gera oportunidade para todo mundo. Então, desculpa, você falou essa parte do churn e gente, a LG usa LG. Óbvio, sempre óbvio. Tudo que a gente faz, a gente dentro de casa primeiro. Ok. Então, sei lá, só para confirmar, né? Mas as transações, elas podem acabar acontecendo. O que a gente sempre garante a gente sempre está na mesa quando acontece algum movimento no mercado. Então, eu te garanto que não teve nenhuma transação que aconteceu no nosso mercado de M&A feito por outros players concorrentes da LG que a gente não estava na mesa. A gente provavelmente saiu rápido da transação. A gente se preocupa em conhecer os ativos muito bem, principalmente antes deles irem ao mercado. Então, quando eles vão ao mercado e tentam buscar um sócio, a gente já tem uma opinião talvez formada sobre o setor, sobre o produto, sobre a companhia, sobre os fundadores. Então a nossa decisão é muito rápida. Então talvez uma das vantagens que a gente tem hoje quando a gente participa das transações é que a gente consegue ler muito rápido e fazer um movimento muito rápido. Da mesma forma como a gente consegue criar essas relações de longo prazo. Então da mesma forma com o brinco, né, que gente tem que ser contrata devagar e demite rápido, mesma coisa. A gente compra empresas de forma muito devagar, mas a gente também sai das transações e toma a decisão muito rápida do que a gente não quer fazer, porque a gente tem um foco muito claro. Hoje, o que você está olhando em termos de múltiplo? O que é bom para vocês? O que vocês gostam de gastar? Para TOTS, que é uma referência, vai ali 2, 3 vezes, quando ela paga muito, assim, né? O que vocês estão olhando? Então, assim, esses múltiplos hoje eles não são públicos, mas eu posso te dizer o seguinte: a gente avalia as companhias como múltiplo de EBITDA. Então, a gente... isso é importante dizer, né? Não necessariamente as companhias precisam estar gerando um
uma margem operacional super grande, Tá. mas a gente precisa entender que os econômicos fecham a conta. Então, assim, pra gente, nada mais é do que uma conta de ROIC. Então, que deveria ser uma relação entre preço pago, percentual de crescimento e percentual de margem de lucro. Então, a gente pode, obviamente, às vezes pagar mais caro, mas um ativo que cresce muito rápido, tem muita margem. A gente pode ser, muitas vezes, mais agressivo, menos agressivo em preço, mas a gente pode fazer uma transação que o desenho não faça sentido. Mas eu hoje diria que a gente não é dos compradores de mercado que praticam os múltiplos mais altos. Até volta e meia os assessores, as boutiques de M&A já chegam pra gente, eu já sei que aqui tá um preço longe de LG, mas a gente consegue ser muito criativo e muito flexível no formato de transação. Então, essa é a vantagem de ter 2 fundos de investimento que fazem M&As há muito tempo, com uma companhia privada e que tem uma capacidade e que cresce muito. Quando a gente cresce, a gente abre margem para muita coisa. Então, a gente geralmente tenta ser um pouco mais disciplinado em preço. Não quer dizer que a gente paga mal, que a gente não reconhece, a gente gosta de reconhecer a história do empreendedor e formar principalmente um alinhamento de longo prazo muito interessante. Mas a gente nunca vai ficar competindo por preço por preço. Tá. Também estar em guerra de mídia, aquela coisa. Não, e talvez se esse for um critério, talvez a gente não seja o melhor sócio. Porque eu acho que existem outros players que estão puramente focados em, deixa eu te comprar, já cá dentro, você sai da operação. A gente não quer isso, a gente quer construir uma relação, mas o que a gente garante é que o multiculpado pela LG ao longo do relacionamento com o empreendedor, ou seja, em termos de múltiplo, utilizando cash out, mais earn-out, mais uma call put futura, ele deveria ser um múltiplo que, olhando para daqui a 3, 4 anos, o empreendedor deveria estar olhando um ganho expressivo em cima do que ele espera de saída do negócio. Eu falo assim, eu esperaria, eu acho que o meu negócio vale X. Eu digo para ele o seguinte, no tempo você vai ganhar pelo menos 2 vezes X, se você, junto com a gente, entregar um resultado excepcional. E aí eu acho que é onde a gente separa quem está focado na transação de curto prazo, quem está focado na transação de fato de relacionamento, e que, pode ter a saída ou pode querer continuar na LG, né? Acho que o Felipe, que é o atual CEO da companhia, é um excelente exemplo. Ele veio uma aquisição em 2015 e o atual CEO da companhia. Então, assim, a gente tem muitos casos de crescimento da LG também, onde o ganho ele é perpétuo. Quer dizer, até conversando, falando muito sobre M&As, né, conversando com muita gente, acho que fica claro que uma coisa que é importante numa transação, obviamente, é o valor, né, quanto vai custar. Mas, cara, o pré-transação, né? Deixar tudo muito alinhado, deixar tudo muito. Isso você falando um pouco desse relacionamento, de falar, cara, a gente tá na mesma página, né? Porque é aquele negócio. A gente já teve casos aí, o cara acha que vai ganhar muito, o mercado vira, aí o cara acha que foi enganado, quando na verdade ele ajustou errado os termos de entrada, né? Então, esse trabalho, esse cuidado na entrada ajuda aqueles 10% dos M&As que funcionam, né? O número de Harvard, que é 90% dos M&As falham. Acho que o cuidado na entrada é um dos fatores de sucesso. Para a gente, o cuidado ele vem desde o início do relacionamento. Vou te dar um dado interessante. A LG nunca colocou, a gente nunca assinou uma non-binding que a gente não fechou a transação depois. E isso, eu acho que ela diz muito sobre a nossa forma de se relacionar. Ou seja, a gente não vai sair colocando proposta para o mercado inteiro para depois fechar, colocar 10 propostas para fechar uma. Porque eu acho que, primeiro, isso cria uma expectativa na cabeça do empreendedor, que eu acho que é desnecessário. Depois a gente é muito solidário, assim, ao momento do empreendedor, que, quem de fato faz acontecer. Então, muitas vezes, cria uma expectativa desnecessária. Os próprios assessores, advisors do mercado já conhecem os players que estão colocando propostas para colocar, para poder ter mais informação e depois não avançar. Então, a gente gasta tanto tempo ao assinar uma non-binding, que depois até a transação, até a assinatura dos documentos finais, elas geralmente são rápidas com a gente, porque a gente já pensou muito isso. Isso cria também um momento D0, depois da aquisição, muito mais soft para o empreendedor. Então, assim, a turma da Moave, semana passada, participou com a gente da comissão de vendas, e já conheciam várias pessoas da LG, porque a gente já vem se relacionando há muito tempo. Então, a gente integra muito mais rápido, a gente integra muito melhor. Tem um dado super interessante, as empresas que a gente comprou, essa segunda leva, a empresa que a gente comprou entre 2022 e 2023, a gente mais do que quadruplicou a base de clientes delas nos últimos anos. Ou seja, a gente tem sido muito eficiente, muito feliz
no cross-sell e na integração do produto e da máquina de vendas. Então, mas isso só acontece porque a gente cria um relacionamento realmente prévio e isso faz todo o sentido. E geralmente o empreendedor, são empreendedores, eu tenho certeza que se fizesse uma NPS dos nossos empreendedores, ela seria muito alta, porque a gente tenta ser muito justo e criar relações, estruturas de instrumento de aquisição que sejam realmente favoráveis se todo mundo estiver muito bem alinhado. O que você deixa de dica hoje para o fundador que pensa em vender hoje, né, em 2026, ou que eventualmente, cara, quero entrar numa rota de M&A e vender minha empresa daqui a 2, 3 anos? Legal. Eu acho que o primeiro ponto é entender que jogo você quer jogar. Então, assim, não existe o jogo certo ou errado, existe o jogo que é bom para você e para a companhia que você tá criando. Então, algumas vezes eu já cheguei para o empreendedor e falei, poxa, eu acho que você está num momento tão legal. Tá. Até uma companhia recentemente teve aí levantou uma rodada de investimento e falei para ele, poxa, eu acho que você deveria seguir nesse VC Track, porque eu acho que você tem a cabeça muito longo prazo, você tem um business que ele tem a cara do VC, e você, eu acho que ele tem muita linha para queimar e poderia seguir esse caminho. Tem empreendedor que a gente sabe que tanto pelo perfil do empreendedor quanto pelo perfil da empresa, talvez se juntar a um consolidador e talvez ali ele poder ter uma transação onde ele consiga continuar fazendo o que ele está fazendo, mas talvez dentro de uma estrutura maior que ajude ele a crescer, pode ser mais interessante. Então, assim, o primeiro ponto é entender que jogo você quer. E ser muito sincero com você, com o seu sócio, qual caminho você quer seguir, porque caminhos são completamente diferentes, apesar de que alguns dias eles podem chegar lá. Acho que o segundo ponto é não ter muita ansiedade para ter um jogo muito rápido. Eu acho que o que o mercado com alta liquidez gerou no empreendedor de venture capital é que as histórias são muito rápidas, as histórias são muito rápidas, isso é uma grande verdade. Né? Várias empresas que hoje a gente está vendo fazendo história, dando rodadas muito grandes, elas são companhias que, poxa, duraram anos e anos. Né? Não, acho que isso é um ponto muito importante, que é o tempo, né? Acho que as pessoas menosprezam o tempo que leva para as coisas acontecerem, cara, né? Você vê uma história mais recente de sucesso no Brasil, o próprio Nubank. Porra, o Nubank é de 2013, o Nubank tá fazendo 13 anos agora. Mercado Livre, tá sendo 2000. Pois é, até agora que vai estar previsto para sair um IPO, o Notion, que a gente deu uma matéria deles chegando no Brasil, a Notion é de 2013 também, então não é, né, você precisa de tempo, precisa de tempo mesmo para as coisas maturarem. Exato. E esse tempo, muitas vezes, também, ele está relacionado com decisões que você vai tomar. Então, quando muitas vezes a gente escuta no mercado frase, né? Mas a Amazon queimou muito dinheiro e era avaliado. Mas a Amazon tinha um empreendedor que sabia que o jogo era muito longo prazo e sempre pensou no longo prazo. Então o que não pode, o que todo mundo esquece é que o Jeff Bezos era do mercado financeiro. Exato. Então ele sabia jogar o jogo do mercado financeiro, né? Ele sabia ele sabia fazer assim, ele estava fazendo conta do jeito certo pro investidor, um mercado muito mais líquido americano, um ecossistema muito mais desenvolvido que o brasileiro. Então, não adianta de querer criar receitas de bolo. A gente, assim, tem um ponto que eu penso muito que, assim, as pessoas têm pensamentos extremamente determinísticos num mundo que é altamente probabilístico. Então, assim, qual o ponto? As pessoas acham que existe receita de bolo para tudo. 1, 2, 3, causas e efeitos, e se eu fizer isso eu vou chegar lá. Como se tudo fosse muito igual. E a verdade é que as histórias são diferentes, os mercados são diferentes, os ecossistemas são diferentes, a situação, né, de macro política dos mercados são completamente diferentes. Então, não adianta te querer criar uma receita de bolo para tudo. Então, a gente mesmo hoje, dentro de casa, a gente tem histórias de empreendedores que fizeram empresas de formas completamente diferentes. Tem empresas onde você tinha uma cultura completamente, vamos dizer, centralizadora do empreendedor, mas ao mesmo tempo com uma cabeça de prosperidade a longo prazo muito grande. Você tinha outras empresas que cresceram captando, e aí talvez elas tinham uma gestão mais centralizada e chegaram no mesmo caminho. Então, assim, a gente não acredita em receita de bolo. O que a gente acredita é que os empreendedores deveriam estar se preocupando com as coisas certas. Que deveria ser ter um produto altamente aderente ao seu mercado. A gente conhece empresas que chegaram no faturamento de 20, 30, 40 milhões de reais sem, na nossa opinião, com o produto market fit. Porque elas cresceram na força bruta. Cresceram jorrando dinheiro em mídia, ou seja, sem de fato
o básico, que é um cliente gostar e indicar para outro cliente. Então, os vendedores deveriam estar se preocupando, poxa, em ter sócios muito bem alinhados, sabendo onde eles querem chegar, companhias se não gerando lucro no D0, mas pelo menos com os econômicos positivos. Ou seja, poxa, eu consigo ser tão bom para o meu cliente que ele volta, ele compra de novo, ele indica. Isso naturalmente vai fazendo com que a geração de receita que o cliente trouxe seja cada vez maior na minha base. Eu consigo construir produtos e fazer um upsell para aquele cliente, e aí naturalmente o ticket médio nas contas vão aumentando. Então, poxa, um alinhamento entre sócios, econômicos positivos, e sabendo e conhecendo muito bem, né, a sua saída, né? Então, assim, com certeza a LG, apesar de ser todas HRTechs, a LG tem uma cultura e um perfil bem diferente de outros concorrentes. E acho que não tem certo e errado, existem, poxa, empresas que fazem coisas de forma diferente. Então, em quem que você quer se juntar, que cultura que você mais se adequa. Então, mas eu acho que o principal ponto é esse, é não querer botar receita de bolo para tudo, cada um tem sua história. O mundo é muito diferente, muda muito rápido. Então, preparar para isso acho que é super importante. Falando um pouquinho de LG, né, e planos de longo prazo, que vocês querem, vocês falou de ser um one-stop shop. Lá atrás vocês já tentaram, na época dos IPOs, vocês tentaram IPO, 2022, como você falou, entrou a Hicks, e agora... Qual que é o plano? Que é o Private Equity também, daqui a pouco eles vão querer sair. Claro. Onde vocês estão, qual que é o objetivo em termos de porte, qual que é o objetivo, já pensam em uma janela aí para IPO, eventualmente? Assim, a LG é um player que no passado fez 40 anos de história, então esse é um bom... A gente sente muito orgulho disso, porque, poxa, é uma companhia que ela cresceu e soube se inovar, teve várias fases de inovação, então lançou um produto lá, inicialmente, um produto chamado FPW, Folha de Pagamento para o Windows. Naquela época era a grande inovação no mercado. Já em 2010 começou a pensar na nuvem, então que a nova leva de produtos deveriam estar na nuvem. Depois a gente teve a mobile, hoje a gente está colocando IA. Então é uma companhia que soube se reinventar, soube alocar capital de forma muito eficiente, inovar nesse meio do caminho. Em 2022, como você bem colocou, a gente teve troca de controle, então depois de uma tentativa de IPO, que sinceramente acho que fazia, hoje olhando para trás, é fácil falar, mas realmente fazia pouco sentido pro tamanho da companhia na época. Hoje a gente brinca que foi talvez a melhor coisa que aconteceu para a companhia, porque... era o tamanho na época e que é hoje? Uma companhia que na época tinha próximo de 140 milhões de faturamento, com uma margem que não é tão alta que nem hoje, talvez uma margem um pouco menor, aproximadamente de 20%. Hoje a gente pensa, né, poxa, como foi bom a gente ter ficado no privado, assim, talvez um pouco do ruído, da ansiedade que o mercado de capitais gera, apesar de que a gente acha que é uma excelente opção para o futuro. Mas a companhia hoje, esse ano a gente busca aí entregar mais de 510 milhões de reais de faturamento, com uma margem EBITDA de 30%, que é o que a gente vem praticando desde 2024. A gente... Nossa, então, de 22 para 24, vocês aumentaram 10 pontos de EBITDA? Sim. Então, uma companhia, assim, a gente fala, né? A gente tem um Rule of 40 acima de 50, né? A gente cresce nosso RE acima de 30%, e tem uma margem EBITDA de 30%. E além da margem EBITDA de 30%, a gente gera muito caixa. Então, grande parte disso a gente é geração de caixa. Então, assim, é uma companhia que ela tem muito capital, ou seja, capacidade de alocar capital em projetos interessantes. Então, assim, hoje caixa não é uma questão para o tamanho da companhia, para os planos da companhia, porque a gente tem muito caixa, ao mesmo tempo a gente tem uma alavancagem ainda muito, muito baixa, tem uma oportunidade de alavancar a companhia se for necessário. A gente tem hoje 2 sócios que, apesar do HG estar na companhia desde 2013, ela, nessa mudança de controle, quando a HG assumiu o controle da companhia em 2022, ela fez uma nova aposta, né? Então renovou o casamento, vamos dizer, os votos. Porque o fundo fica 10 anos, teoricamente ele já estaria na extensão, né? Total. Não, mas fez uma evolução de votos, vamos dizer assim. A Hicks entrou em 22. A Hicks, assim como a HG, também está com esse de longo prazo. Se perguntar para o sócio da Hicks hoje, eles dizem que não vendem por nada. Eu acho que assim, a gente, obviamente, está sempre aberto a oportunidade no mercado, mas a gente, os acionistas e a gente como executivo da companhia, tem um alinhamento super de longo prazo, não temos pressa, porque hoje a gente consegue ter uma capacidade de crescimento muito acima do custo de capital. Então, assim, poxa,
A LG, assim, que outro investimento é melhor do que a LG no mercado? Acho que teriam poucas opções. Então, a verdade é que a gente está num momento super legal de crescimento. Esse ano tem um drive de crescer, continuar crescendo mais de 30% em RR. A gente quer entregar uma boa integração de Moage, pretendo fazer novas aquisições, a gente tem um pipeline legal. Quantas nos anos? Não, a gente não tem um número, mas eu diria o seguinte, a gente tem pelo menos 10 empresas mapeadas e a gente tem um bom relacionamento, dessas aí pelo menos 5 estão no momento próximo de começar a pensar numa saída, em algum evento de liquidez secundária, e acho que a gente está bem posicionado com um sócio próximo para estar ali. Então esse ano eu acho que a gente tem capacidade de fazer pelo menos mais um M&A relevante. Eu diria que a gente está pronto também como empresa para fazer cada vez mais M&As maiores. Então não é só na base, também pode ser coisa maior. Então, assim, o momento da empresa é esse. Assim, a gente, e agora a gente está num novo momento de produto, lançando produtos de IA, os clientes estão comprando, a gente vem crescendo muito rápido nossa base de clientes. Também a gente tem um white space na base de clientes de mais de 600 bilhões de AGRR. Então, se a gente vendesse todos os nossos produtos para os nossos clientes, a gente teria... Já dava para quase dobrar a companhia. Com certeza. Então, assim, a gente tem um potencial na base muito grande. Legal. A gente continua crescendo muito rápido no Hunter, então essa base de cliente também cresce. A gente não perde cliente, a gente dificilmente a LG hoje tem... Isso que eu estou pensando. Para o lugar que vocês estão hoje, tem pouca competição, né? Lógico, tem uma Solids, uma Gup, uma Caju vindo, mas eles acho que não tão distantes de você. Eles estão, talvez, atuando assim, no segmento um pouco abaixo, tipo, super respeito, fazem um excelente trabalho. Um segmento um pouco abaixo que a gente atua, empresas menores. Então esses players aí devem estar atuando muito bem, empresas ali de 50 a 200 funcionários, né? O foco de vocês é Enterprise. A gente sempre foi uma companhia que atuou muito bem no mercado de empresas acima de 1.000 funcionários. Há 3 anos a gente aumentou muito nossa presença do que a gente chama do middle market, são empresas ali de 300 a 1.000 funcionários, onde vários desses players aí já atuam também. Mas a gente acha que a gente tem uma competição grande, mas a gente acha que o mercado ele é muito grande ainda e muito fragmentado. Então, e uma vez que a LG entra, a gente tem uma capacidade de permanecer com aquele cliente por muito tempo. Tem um dado interessante que é mais de 30% da nossa base está com a gente há mais de 15 anos. Então, não é trivial, né? Mudar o sistema ali de RH não é fácil. Hoje, quando a gente entra num cliente, a gente entra com a suíte completa. Então, teve casos aí de clientes, sei lá, 50 mil funcionários que a gente trouxe no ano passado, por exemplo, que é só a LG substituiu 7 fornecedores de RH que a gente tinha. Então, ele tinha um fornecedor de ponto, ele tinha um fornecedor de folha, ele tinha um fornecedor lá de gestão de talentos, avaliação de desempenho, ele tinha outro fornecedor de equipamento de seleção, e todos eles foram substituídos pela LG. Então, quando a estratégia do bundle, e você ser cada vez mais capaz de centralizar e ser essa fonte de verdade, entregar uma boa solução para o seu cliente, ela cria uma força muito grande, porque a gente consegue ser essa grande força de confiança do cliente. E aí trocar a LG é cada vez mais difícil, porque a gente não só cresce com o que a gente tem atualmente, mas se renova e tenta gerar inovação para o cliente o tempo todo. A gente ainda não, você citou, mas a gente ainda não falou de AI. Mas eu queria falar de AI e SaaS no ponto de vista de modelos de negócio mesmo. Porque hoje existe um questionamento, existe uma ponderação de como que você vai ganhar dinheiro com a AI, né? E a própria mudança de perfil de cobrança de SaaS, né? Até o Satya Nadella falou, o SaaS está morto, com os agentes, já tem empresa vendendo a gente como se fosse funcionário, né? Você contrata aquele agente como se fosse um funcionário, você não paga o assento, você paga, ou já pagar pelo resultado, não pelo consumo. Como é que vocês estão olhando, como é que vocês estão fazendo essa transição? É mais do que o produto, mais do que as ofertas, embedando a AI dentro das ofertas, como é que vocês estão olhando como modelo de negócios mesmo da LG daqui para frente? Isso é muito curioso, porque a gente se vê hoje, assim, ao mesmo tempo que a gente se vê como incumbente, porque a gente está no mercado há muito tempo, já está com grandes empresas e tem um produto há muito tempo no mercado, tem uma base de cliente muito grande, a gente hoje tem que se posicionar também como insurgente em alguns assuntos. Sim. Então, assim, a gente acredita que a força que a gente tem da base da LG, então, deixa eu dar um exemplo aqui, né? A nossa folha de pagamento processa mais de 90 bilhões de reais por ano em payroll. Então, eu tenho dado e eu processo a folha de pagamento das maiores empresas do Brasil. Então, os maiores empregadores do Brasil estão com a LG.
Isso gera o que o mercado, né, AI fala que é o nosso system of record. Então a gente é um single source of truth. Então a gente tem muito dado, um dado muito qualificado e um dado recorrente daqueles clientes. O grande movimento, e não nessa visão, as empresas que vão ganhar e talvez vão conseguir prosperar no mercado, são as empresas que vão conseguir fazer esse movimento de ser puramente um software de back-office, e aí o SaaS, e aí quando o Satya Nadella fala sobre o SaaS está morto, muitas vezes se você quiser se posicionar como puramente um business de SaaS, de back-office, no jeito tal qual a gente é, por exemplo, talvez vai existir mercado. Tá. Mas talvez você vai ser um business de tamanho mediano e que não vai ter tantos planos pela frente. O que a gente acha que vai complementar muito o nosso modelo de negócio, a gente ainda não sabe qual vai ser talvez o modelo de negócio ideal, mas vai ser passar de um System of Record para um System of Action. Ou seja, você não só dá a informação para o seu cliente e você ter processos que o cliente consegue performar processos com você. Então, por exemplo, um Salesforce. Tá. O Salesforce, na prática, ele permite com que pessoas consigam performar processos de vendas. Você tem dados, tem uma plataforma que você consegue lá colocar um cliente, tirar um cliente, dizer para a fase que você está daquele pipeline de vendas. Próximo passo, isso está claro para o mercado inteiro, é você conseguir prover agentes que vão performar ações e a aposta das pessoas com o Agent Force. Exato, perfeito. A LG hoje já tem, lançado no mercado, nosso produto chamado Ligia Pro. E aí a Ligia é nosso agente de AI, onde a gente já está lançando, a gente tem mapeado mais, sei lá, devem ter dezenas e dezenas de agentes mapeados, a gente está lançando aos poucos alguns agentes que já estão performando algumas atividades para o time de DPRH. A gente acha que isso vai substituir no D0 100% do time? Não, e não é nosso objetivo. O nosso objetivo é dar, de fato, mais autonomia e mais produtividade para essas pessoas. A gente ainda tem cobrado como um SaaS. A gente ainda tem cobrado como um SaaS, tal qual a LG cobra hoje de qualquer produto, que é um preço por módulo, por agente, no caso, por mês. Esse é o melhor modelo de negócio? Eu acho que o mercado vai dizer pra gente. A gente é muito empírico. A gente acha que a gente tem que ouvir mais o cliente e entender. Pensando, é o jeito que vocês sabem, é o jeito que o mercado já consome, então coloca dessa forma agora, para ver se é assim que funciona, que vai dar certo para daqui para frente. Assim, são várias perguntas que a gente precisa responder. A gente tá tentando escolhendo nossas batalhas aqui. Primeiro respondendo uma, que é o que a gente acha que vai gerar valor para o cliente. Então você pega vários HCMs, HRTechs lá fora. Você já tem os agentes que estão performando algumas atividades, a gente acha que esse é um caminho interessante. O tanto que a gente lançou e vários clientes já estão usando. Vai ter a segunda batalha, a segunda pergunta a ser respondida, que beleza, mas qual que é o melhor modelo de negócio para que isso de fato gere valor, que você consiga entranhar dentro da cadeia de valor do cliente. Eu ainda acho que a gente está menos pronto para responder isso. O que a gente está pronto e a gente sabe fazer muito bem é criar produto bom e os clientes usarem e gerar valor. Isso a gente tem feito, tem vários casos de uso real. Até você falou de construir, que é a pergunta que todo mundo faz, que é build versus buy, né? Como é que, até onde a LG vai no build e onde que é a linha do buy? A gente tem hoje então assim, eu trabalho muito lado a lado com a diretoria de produto e a nossa decisão é sempre essa, build or buy. A gente teve várias discussões sobre vários produtos, no caminho de aquisição, caminho de construção. A gente não acha que existe uma resposta ideal para todos os casos, acho que vai variar de caso a caso. Acho que parte da gente entender o que a gente sabe fazer bem, ter um pouco de humildade intelectual e dizer, poxa, talvez aqui sabe fazer muito melhor do que a gente. No caso da Moab, de escala, os caras estão dentro do varejo há mais de 10 anos, assim. E dentro desse modelo de força de trabalho para grandes contratadores e grandes empresas há muito mais tempo do que a gente. Então, com certeza, eles têm um goodwill, aí, uma capacidade também de criar produto melhor do que a gente. Então a gente tem um orçamento de P&D bem significativo, apesar de que a gente é bem criterioso com o P&D dentro de casa. A gente tem geralmente 1 ou 2 grandes focos por ano em termos de produto, então a gente não vai sair desenvolvendo várias coisas. Interessante. E a gente geralmente toma essa decisão. Então, por exemplo, tem um produto que eu não posso falar agora, mas que a gente vai lançar um novo módulo que a gente já tem. A gente vai lançar um módulo muito melhor, a gente vai quase que reconstruir do zero. Eu olhei muito a empresa desse mercado. Acabou que a gente talvez não achou o ativo ideal. Talvez que dentro da equação que eu te falei, a gente conseguisse fazer a transação.
Então, acabou que depois de muito tempo a gente olhar e tentar fazer um M&A nesse mercado, falou, poxa, então vamos construir, porque a gente sabe fazer isso e a gente não está conseguindo achar a transação. Então a gente tem uma lição de construir dentro de casa e vai lançar para o mercado. Mas o diretor de produto da LG, ele participa do comitê de M&A da LG e vice-versa, porque joga muito lado a lado. Então, a decisão nunca ela é apartada, nunca ela é fragmentada. É uma decisão muito junta de legal, o ativo é bom, a gente consegue comprar no preço legal, acho que é um negócio bom pra gente, mas a gente já olhou para uma ótica de build, se não, volta pra Toyota e vamos colocar essa variável também aqui na nossa decisão. Nas possibilidades, né? Boa, beleza. Luigi, então a gente fica aí na expectativa desse novo módulo e dessa próxima aquisição que vocês pretendem fazer. Com certeza. Beleza. Valeu, obrigado pelo Foi um prazer, obrigado, até a próxima. Valeu. É isso aí, continue assistindo os episódios do podcast MVT, sempre às quartas-feiras no Spotify, no YouTube e em outras plataformas de áudio. E, claro, cadastre na newsletter dos startups, continue acompanhando aí todas as notícias que a gente dá todos os dias. Valeu!